Tivemos um problema de conexão aqui, Dom Jerônimo. Ok, percebi. Eu vou voltar para a apresentação dos slides. Ok, estamos ao vivo. Ok, então se nós voltarmos ao slide em que nós estávamos, peço desculpas, mas acontece. O virtual nunca vai superar o real. Então, nós estávamos exatamente nesse, mas para passar para o próximo slide, viu, Flávia? Sim. Então, dizia que o missal se abre com a Constituição, desculpem, com a Instrução Geral do Missal Romano, né, composta por 15 números, que trata do nascimento do missal em 1570, depois trata desse testemunho de uma fé ininterrupta, e trata também, nesses números que nós temos diante dos olhos, do missal como um testemunho de uma tradição ininterrupta, ou seja, que não existem dois missais, um missal de 1570 e um missal de 1970. É o mesmo missal que foi promulgado em 1570 e foi, então, atualizado, digamos assim, em 1970. Então, isso é de máxima importância. E, finalmente, os últimos números do proêmio, que estão no próximo slide, apresentam, então, a necessidade, me foge a palavra em português, a justa necessidade, exatamente, de adaptação às novas condições, ou seja, linguagens adequadas, né? Dentro dessas linguagens está a eficácia da língua falada, para que a gente possa se comunicar bem, a reintrodução da homilia, que tinha desaparecido, as monições, a comunhão eucarística dentro da missa, a comunhão sob as duas espécies, né? Etc. Então, mostra que o missal, 1570, promulgado por Pio V, passou por uma transformação, mantendo, né, a sua estrutura básica, sendo o mesmo missal. O fato de eu mudar de roupa não faz com que eu seja uma pessoa diferente, eu continuo a mesma pessoa. Né? O que aconteceu com o missal? Quais as características fundamentais, então, desse livro chamado Missal? Nós vamos ver a partir do próximo slide. As características fundamentais, próximo slide. Né? Primeira característica fundamental desse missal é que ele é um livro autenticamente romano. Ou seja, foi feita uma purificação no livro para que ele voltasse às suas origens, retomando alguns elementos que tinham sido perdidos ou abandonados ao longo dos séculos, certo? Dois deles poderiam ser três no centro. Recuperar a sóbria ritualidade, recuperando automaticamente os muitos ministérios. Agora nós temos nas nossas assembleias ministério de leitor, ministério de acólito, ministério de presidência, inclusive presidência das celebrações da palavra com ministros leigos e leigas, né? O ministério da acolhida, o ministério do canto, né? O ministério que prepara as celebrações, etc. Então, isso foi recuperado com
o missal. Recuperou-se, sobretudo, né, o objeto da nossa celebração, que, como eu disse logo no comecinho do nosso encontro, é o mistério pascal de Cristo. O missal gira em torno do mistério pascal de Cristo. Outra característica fundamental nós encontramos no próximo slide, é que o missal, como nós o conhecemos hoje, ele é excepcionalmente tradicional. Ou seja, quando nós estudamos e, e lemos as descrições mais antigas da missa, nós estamos entre o segundo e o terceiro século. A missa, como nós temos hoje, é muito parecida, é quase igual à missa como existia nos primeiros séculos da Igreja. Além de que, no missal atual, na forma atual do missal, nós vamos encontrar os textos de todos os tempos da história da Igreja. Nós temos textos desde o quarto século, os textos mais antigos, desde o quarto século, até textos escritos recentemente, como, por exemplo, a oração para a missa de Santa Dulce, foi escrita recentemente, a oração de Frei Galvão há alguns anos, e assim sucessivamente. Então, é um livro excepcionalmente tradicional. Outra característica nós encontramos no próximo slide, que é um livro verdadeiramente católico. A palavra católico quer dizer universal. Pela primeira vez na história, com o Missal Romano promulgado pelo Concílio Vaticano II, nós temos um livro que respeita praticamente todas as famílias litúrgicas do rito latino, ou seja, da parte ocidental do mundo e da parte oriental do mundo. Sem contar que esse é um livro traduzido em todas as línguas. De fato, o Missal é um livro autenticamente católico. Finalmente, a próxima característica, que é importantíssima, é que o Missal é segundo a teologia litúrgica da Sacrosanctum Concilium, ou seja, o centro de toda a vida da Igreja é o mistério pascal de Cristo. A próxima característica, missal romano, né, é que o missal romano é segundo a eclesiologia da Lumen Gentium, o documento do Concílio Vaticano II que trata da Igreja. E nós vamos ver um ou dois slides que vão exemplificar bem direitinho isso. O próximo slide, por exemplo. Como era que começava a missa antes do concílio? Aí o texto em latim, eu vou traduzi-lo. Né? Então, vejam como começava a missa antes do concílio. O sacerdote paramentado se aproxima do altar. Feita a devida reverência ao altar, faz o sinal da cruz, da fronte ao peito. E se nenhuma rubrica disser ao contrário, ele diz em voz clara, com voz clara: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Veja, não se fala de povo, não se fala de canto, não se fala de ministros. O padre faz o sinal da cruz sozinho, sobre si mesmo, etc. Como começava a missa, ou seja, era tudo concentrado na imagem do padre. O povo não existia e não precisava de povo. No próximo slide, como começa a missa atualmente? Veja, está em latim, eu vou traduzir.
Congregado o povo, reunida a assembleia, já muda completamente. Congregada a assembleia, o sacerdote com os ministros se aproximam do altar. Então, começa a cantar o canto de entrada. Quando terminar o canto de entrada, o sacerdote e os fiéis, estando todos de pé, fazem o sinal da cruz. E o sacerdote, voltado para o povo, diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo responde: amém. Então vejam, essa é a eclesiologia da igreja de sempre, né? Para a gente usar um eufemismo, e da eclesiologia do Concílio Vaticano II. A Eucaristia é uma celebração de todo o povo de Deus, do povo congregado, do sacerdote, dos ministros, dos cantores, etc. Então, o missal romano, restaurado pelo Concílio Vaticano II, tem como pano de fundo esse modelo de igreja. Finalmente, me parece que a última característica nós encontramos no próximo slide. Não, ainda temos outra característica. E característica fundamental é que é um livro segundo a teologia da palavra de Deus, da Dei Verbo. Veja, é a abundância de palavra de Deus que nós encontramos atualmente. Como nós vimos, o missal romano é composto por 4 livros. O livro da presidência, mais os 3 livros que ficam sobre o ambão, ou seja, o lecionário dominical festivo, o ferial e o santoral. Então, uma grande riqueza de palavra de Deus que se encontra no missal. Finalmente, a última característica está no próximo slide. Ou seja, tem uma abertura a todos os povos. Imaginem que nós celebramos santos de todo o canto do mundo. E todo o canto do mundo hoje celebra os nossos santos. Né? Os nossos santos que entram no calendário geral são celebrados de todo o mundo. Ou seja, é uma abertura à universalidade da fé, à catolicidade da igreja. O próximo slide, então, vai abrir-nos a responder a última pergunta. Próximo slide. Quais são as particularidades, então, do missal romano que nós já estamos usando há alguns meses? Primeira particularidade, nós vamos encontrar no próximo slide. Diz respeito ao próprio do tempo. O que é o próprio do tempo? São as missas do Natal, do Advento, Natal, Quaresma e Páscoa, certo? Então, algumas particularidades do nosso livro é que quando nós abrimos o missal, nós temos, por exemplo, agora não se usa mais Nossa Senhora, né? Se usa sempre Bem-aventurada Virgem Maria. Depois, nós temos, vou responder ao padre que está me escrevendo. Ok. Daqui então, nós temos agora, olha o padre aí. Pela cara, deve ser padre esse dali. Nós temos, gente, agora uma coisa muito fácil no missal, tanto para os coroinhas quanto para o padre. Por exemplo, quando a gente abre a segunda-feira do Advento, né? Na edição anterior do Missal Romano, aí tinha assim,
para os dias ímpares. Para semanas ímpares, segunda-feira era uma confusão, agora não. O padre tem à disposição, o coroinha e quem faz a celebração da palavra, tem à disposição em cada página um formulário de missa para cada dia. Primeiro domingo do Advento, segunda-feira da primeira semana do Advento, terça-feira da primeira semana do Advento, quarta-feira da primeira semana, e assim sucessivamente. Isso facilitou a vida dos coroinhas, a vida dos padres, a vida de todo mundo que precisa usar o missal. Certo? Sem contar que nós temos também agora, por exemplo, para Pentecostes, que nós vamos celebrar daqui a pouco, nós temos a missa da vigília para Pentecostes, e também que pode ser celebrada numa celebração, em forma de celebração da palavra, a imitação da vigília pascal. Próximo slide. Nós temos uma riqueza de prefácios. Agora, já sabem, ficou legal que quando o padre termina a aclamação, quando o padre termina a consagração, tem 3 formas para nós respondermos, né? Mistério da fé, nós respondemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa verdade. Mistério da fé e do amor, né? E a outra é mistério da fé e do amor para a salvação do mundo. Então, nós tivemos algumas pequenas mudanças que ajudam, facilitam na nossa resposta. O próximo slide. O santoral foi enriquecido. Gente, santos brasileiros aí, olha. Os santos brasileiros agora são abundantes no missal. Né? Nós temos, por exemplo, São José de Anchieta, no dia 9 de junho, né? Santa Paulina, no dia 9 de julho, Santa Dulce, no dia 13 de agosto, Santo André de Soveral, Ambrósio, etc., dia 3 de outubro, e 25 de outubro, Santo Antônio de Santana Galvão, além de Nossa Senhora Aparecida, obviamente, né? Bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, no dia 12 de outubro. E o próximo slide. Além das mudanças que nós tivemos, que nós já sabemos, como, por exemplo, Santa Maria Madalena, que era memória, passou a ser festa. Para frente. Agora, o missal tem todas as partes cantadas. Já me disseram que o padre é muito entoado e que o padre canta muito bem, né? O padre Rogério canta muito bem, já está cantando todas as orações eucarísticas, né? Então, a parte musical do missal está muito enriquecida. Para frente. A parte musical está enriquecida. Com todas essas possibilidades, tudo pode ser cantado durante a missa. Né? E, finalmente, o próximo slide. O missal também foi enriquecido com belíssimas imagens. Aí, a obra do Cláudio Pastro, que podem nos ajudar a celebrar melhor o mistério pascal de Cristo. Muito bem. Nós tínhamos combinado de deixar uma meia hora abundante para perguntas, né? Então, acho que pode ser a hora de nós começarmos a trocar figurinhas para não ficar muito cansativo também para vocês. Estou à disposição, padre. Vamos deixar a fé livre. Alguém sim, então são
Porque o quê? Teve edição. Se eu entendi a pergunta, é porque a edição saiu em 2002 e somente em 2023 ela chegou até nós. Certo? Muito bem. Seria uma longa história, certo? Eu vou passar para o padre, ou se não, para a nossa amiga Eber, se não Eber, que se chame assim. Beloar. Isso, eu vou passar um artigo em que eu conto toda a história da tradução do missal, mas em pouquíssimas palavras. Por que demoramos 20 anos para traduzir um livro? E olhe, não demoramos muito, porque existem muitas conferências episcopais no mundo que ainda não conseguiram terminar a tradução. Certo? Então, não é que demoramos muito, não demoramos. Tem muitas conferências episcopais no mundo que ainda não terminaram a tradução de 2002. Então, nós fomos até direitinho, certo? Mas respondo, porque o processo é o seguinte. Recebido o texto em latim, de 2002, que depois ele passou por uma modificação em 2008, recebido o texto latino, o texto foi mandado para latinistas, ou seja, pessoas especialistas na língua latina. Os especialistas na língua latina fizeram uma tradução que nós chamamos uma tradução literária do texto. Aliás, uma tradução literal do texto. Sem necessariamente observar necessariamente as regras da nossa língua portuguesa. Por exemplo, no latim, o verbo vai para o fim da frase. Em português, o verbo não está no fim da frase. Eu organizo a frase com sujeito, verbo e predicado. No latim, eu posso organizar a frase de diversas formas, mas geralmente eu organizo a frase com sujeito, predicado e verbo. Então, a primeira tradução é a tradução literal do texto. Depois que esse texto foi traduzido literalmente, ele foi confiado à comissão chamada CETEL, que é a Comissão para a Tradução dos Textos Litúrgicos da nossa Conferência Episcopal, para que eles arrumassem o texto, para que essa comissão arrumasse o texto de acordo com a forma de falar portuguesa. Depois que esse texto foi arrumado dessa forma, esses textos, por partes, eles eram mandados para todos os bispos do Brasil. Todos os bispos do Brasil podiam opinar tranquilamente, liberamente, sobre a tradução das orações. Depois que se recolhia o material, as observações de todos os bispos do Brasil, a CETEL tinha que revisar todos os textos a partir das opiniões de todos os bispos do Brasil. Depois disso, por partes, obviamente, esses textos precisavam ser apresentados à Assembleia Geral dos Bispos, para que a Assembleia Geral dos Bispos votasse na tradução a favor ou contra, ou com ressalvas. Quando os textos eram aprovados diretamente na Assembleia, eram mandados a Roma para que o Vaticano pudesse aprovar a tradução daquele texto. Se durante a Assembleia algum bispo dissesse que precisava mudar algum texto, voltava todo o processo do começo. Fazer a correção e esperar a próxima Assembleia Geral dos Bispos para o texto ser votado de novo. Nós estamos falando de, no mínimo, somente orações. Nós estamos falando de mais de 3.000 orações. Tudo aconteceu por partes.
Primeiro foi a parte do temporal, ou seja, Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. Foi mandado para Roma. A primeira coisa que foi mandado para Roma, na verdade, foi a Instrução Geral do Missal Romano. E é tanto que ela saiu em 2008 ou 2012, saiu a Instrução Geral do Missal Romano, um livro verdinho. Né? Foi a primeira coisa que foi traduzida, a primeira coisa que foi votada e a primeira coisa que foi aprovada. Então, tudo isso, né? Tudo isso. Depois, nós tivemos um documento do Papa Francisco, né, que disse que a tradução não precisava mais ser uma tradução literal, mas uma tradução literária. Então, precisou-se rever uma série de coisas. Depois, o Vaticano também pediu que se corrigissem outras coisas, né, e assim sucessivamente. Uma das últimas coisas que foi corrigida por imposição do Vaticano foi o título da Bem-aventurada Virgem Maria. Porque no Brasil nós chamávamos Nossa Senhora. Por exemplo, 15 de setembro, memória de Nossa Senhora das Dores. Né? 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O Vaticano disse não. O título litúrgico da Mãe de Deus é Bem-aventurada Virgem Maria. 15 de outubro, Bem-aventurada Virgem Maria das 15 de setembro, Bem-aventurada Virgem Maria das Dores. 12 de outubro, Bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida. 13 de maio, Bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. 12 de dezembro, Bem-aventurada Virgem Maria de Guadalupe. Então, isso tudo é uma máquina que a gente não tem ideia, né? Sem contar que depois que os textos eram traduzidos, eles eram submetidos a poetas, né, para o andamento do texto, porque uma coisa é um texto lido, outra coisa é um texto falado, e outra coisa é o texto quando ele vem dito em forma de oração, de prece. Então, poetas, músicos, né? Os textos também foram submetidos a músicos, né, para provar, porque o texto ele deve ser cantado, né, precisa ser cantado. Então, se funciona de forma cantada, se não tem cacofonias, etc. Então, não é uma brincadeira. Gente, leiam esse meu artigo, vocês vão ver. Tem vidas, assim, o Missal Romano, essa tradução, tem gente que deu a vida, literalmente. Dom Geraldo Lírio morreu trabalhando nessa tradução do Missal. Assim, não é uma brincadeira. Tem muita gente, assim, criticando sem consciência do trabalho que tem por trás. E outra coisa, não teve nenhuma decisão que foi tomada por bispo A ou B. Não se pode mudar uma palavra do missal sem passar pela votação da Assembleia dos Bispos. Então, é uma eclesiologia, uma eclesialidade, uma sinodalidade. Não é bispo A ou bispo, não. É a Igreja do Brasil. E o Vaticano reconhece nesse livro a Igreja. Por isso que é um livro assim que a gente deve tratar com muito respeito. A gente não deve mudar as palavras, porque por trás delas tem história, sangue, suor, sono, né, etc. Então, 20 anos foi tempo recorde para a tradução de um livro desse. Obrigado, Dom Jerônimo. Tem mais alguém que gostaria de perguntar, manifestar? Dom Jerônimo, a gente agradece muito a sua fala, muito preciosa e precisa, conhecedora do assunto. Muito obrigado por estar conosco nessa tarde, nos ajudando a rezar e também a conhecer melhor o Missal Romano que nós rezamos, ou buscamos rezar por ele. Isso. Muito obrigado, senhor, padre, pelo convite, obrigado pela equipe, obrigado pela paciência de me escutar praticamente 3 horas, 2 horas, cansativo.
Obrigado. Muito obrigada. O senhor quer visualizar quantas pessoas tem aqui? Vou virar a câmera para o senhor ver. Ok. Olha aí. Que maravilha! Um bom domingo para vocês, gente. Um bom domingo. Boa Páscoa. Fica ali, padre. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui, peraí. Peraí que nós vamos bater uma foto. Lá, padre. Certo. Senta aí, padre. Oh, meu Deus, a mulher manda até no padre, é assim mesmo. Pronto. Muito bem. Deus abençoe vocês. Foto dele lá, ó, que lá, tá? Muito obrigada, Dom Jerônimo. Um abraço. Não, obrigada. Tchau, obrigada. Agora, a gente Obrigada. parte da nossa formação. São 4 horas. 4 horas. Aí tem que ser assim, dividido entre si. Essa hora, meia hora,